As crianças precisam aprender a ler e a escrever. As crianças precisam adquirir conhecimentos. Ora, e quem duvida disso? Não somos nós. Claro que isso é muito importante. Mas e do ponto de vista moral, do desenvolvimento do caráter? O que a criança precisa aprender? Ela deve aprender, por exemplo, a compreender a morte, porque ela vive na família, na comunidade, e daqui a pouco vem a notícia da morte da avó, a perda de um irmão, de uma irmã, de um tio, de uma tia, de um colega da escola, da professora, porque a morte é uma fatalidade na vida humana e, portanto, ela precisa compreendê-la, que é essa fatalidade, mas que ela deve dar continuidade à sua vida, porque ela ainda tem muito o que crescer, o que aprender e o que fazer. Ou seja, encarar a morte do ponto de vista natural, sem aqui discutirmos o que é exatamente a morte e para onde vai a pessoa. Mas a visão espiritualista da alma vai contribuir muito para a compreensão da morte, que não adianta escondê-la, porque mais dia, menos dia, ela vai acontecer. A criança também deve aprender a gostar de ler. Leitura faz um bem enorme para todo indivíduo. Por isso deve ser muito trabalhado, tanto no lar quanto na escola. Vamos privilegiar os livros, sejam eles impressos, físicos ou digitais. Ler. A literatura humana é riquíssima em todos os aspectos. E quem aprende a ter o hábito da leitura, aprende a sonhar, aprende a idealizar, aprende a ter objetivos de vida, finalidades, e se enriquece, não apenas do ponto de vista de conhecimentos, mas vai enriquecer também os seus sentimentos. Trabalhemos a literatura infantil junto à criança. E a criança também deve aprender a desenvolver o caráter. Estamos falando aqui de saber separar, discernir sobre o que é bom e o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal, para ela, para os seus familiares, para os outros. Porque estamos precisando de pessoas de bom caráter, pessoas éticas, pessoas com bom desenvolvimento do senso moral. Esse aprendizado, ele tem que ter início lá na infância, para se fixar no adulto. E é um trabalho que pertence tanto à família quanto à escola. Ainda desse ponto de vista da formação moral da criança, ela precisa aprender a ser responsável. Responsável pelos seus brinquedos. Começa por aí. Responsável por pequenas e determinadas tarefas dentro do lar. Responsável pelo seu material escolar. Responsável pelo dever de casa, responsável pela manutenção das plantas e flores, dos vasos e do jardim. É assim que ela vai se tornar um adulto responsável, que vai cumprir com seus deveres, com suas obrigações, de forma natural, porque ela veio desenvolvendo isso desde a infância. Então, não façamos tudo para a criança. É preciso passar responsabilidades para ela, paulatinamente,
de acordo com a sua capacidade. Mas isso é muito importante, porque senão ela vai viver num mundo irreal. O mundo em que papai e mamãe, em que a professora na escola, tudo fazem. E ela só sabe, então, brincar e não se responsabiliza pelos acontecimentos. Ela precisa se responsabilizar porque assim é a vida. A criança também deve aprender a compreender e amar a velhice, as pessoas idosas, porque isso faz parte da vida. Você passa pela infância, pela adolescência, pela juventude, pela madureza, pela velhice. Então, avô e avó, tio e tia, que já estão com a idade mais avançada, precisam ser respeitadas e precisam ser amadas, para não acontecer como acontece naquela história, em que o pai das crianças tinha 2 filhos, tinha colocado os seus pais, os avós das crianças, num abrigo de idosos. E no domingo foram lá fazer a visita, passaram umas horinhas com eles. Na saída, o pai pergunta para as 2 crianças: e aí, gostaram de passar aqui o domingo com os seus avós? E aí o garoto, que era o maior, olha para o pai e responde: ah, sim, eu gostei muito. E agora eu já sei o que eu tenho que fazer com o senhor e com a mamãe quando vocês ficarem velhos. Aí o pai leva um choque. Ou seja, o filho pequeno tinha acabado de aprender que quando a pessoa fica mais velha, basta internar numa instituição que vai cuidar da pessoa. Ele pediu licença, solicitou à esposa que ficasse ali com as crianças, voltou lá para dentro e retornou com os pais. E para surpresa de todos, ele comunicou: a partir de hoje, meus pais, seus avós, vão passar a viver conosco em casa. Somos nós. E vamos cuidar deles como eles cuidaram de nós quando estávamos na infância. Então é um aprendizado importantíssimo que as crianças precisam ter. Compreender e amar a velhice. Finalmente, vamos fazer mais um destaque da formação moral da criança. Ela deve aprender a saber julgar e ponderar. Ou seja, ela deve saber utilizar a justiça e não olhar só para si mesma e manipular os valores, porque se fizer isso, adulta, ela vai manipular as leis e vai acabar mantendo a injustiça. Então esse é um aprendizado que deve ser feito durante a infância. Ela ponderar sobre as suas ações, as suas atitudes, seus comportamentos. Se isso está fazendo bem aos outros. E porque ela tem que arcar com as consequências dessas ações, desses comportamentos. Porque ela precisa se responsabilizar pelo que faz. E aí então ela vai descobrir que quando ela julga em causa própria e não faz uma ponderação justa, ela está prejudicando a si mesma, porque vai ter que assumir as consequências disso. Com isso, eliminamos os castigos. Não existem castigos. O que existe é assumir as consequências daquilo que se fala e daquilo que se faz. Então, nós vimos que na formação moral da criança, no período infantil, ela deve aprender a compreender a morte, a gostar de ler, a desenvolver o caráter, a ser responsável, a compreender e amar os mais velhos e a julgar e ponderar com bom senso e pensando nos outros. Tudo isso para trabalharmos na infância, na formação moral
desse ser humano que será o adulto de amanhã.